Durante o período eleitoral, as pesquisas de intenção de voto ganham destaque no cenário. Além disso, entender alguns pontos são fundamentais para interpretar os dados divulgados pelos institutos de pesquisa. As pesquisas representam o momento em que são feitas as entrevistas. Além de apontar a intenção de voto em cada candidato naquela ocasião, elas também são úteis para conhecer a opinião dos brasileiros sobre outros assuntos relacionados ao processo eleitoral. Os questionários utilizados pelos institutos de pesquisa trazem perguntas sobre o perfil do entrevistado, como, por exemplo, gênero, escolaridade, religião e renda, rejeição dos candidatos que disputam a eleição naquele ano, avaliação de governo, decisão do voto, entre outras. O intuito é garantir a representatividade da sociedade a ser retratada durante a pesquisa. As perguntas variam conforme a metodologia utilizada por cada instituto. Com base no conjunto de informações divulgadas, as pesquisas ajudam os eleitores a tomarem decisões mais embasadas. Após definir a amostra que será pesquisada, os pesquisadores saem em campo para as entrevistas, que podem ser feitas de diversas maneiras: visita residencial, presencial em pontos de fluxo de pessoas, por telefone ou via e-mail. Cada instituto possui um método escolhido e todos são válidos, desde que sejam produzidos com o rigor científico que a pesquisa exige. Entre os métodos tradicionais de pesquisa eleitoral estão a espontânea e a estimulada. Na espontânea, o entrevistador pergunta em quem o entrevistado votaria se a eleição fosse naquele dia, sem apresentar opções de nomes. Na estimulada, é feita a mesma pergunta. No entanto, o pesquisador mostra um cartão circular com os nomes de todos os candidatos. O formato é feito para que não fique um nome em cima e outro embaixo. Já a margem de erro é calculada através de uma fórmula matemática. Em pesquisa eleitoral municipal, por exemplo, ela vai depender do número de eleitores da cidade e da amostra que o instituto vai entrevistar. Na prática, a margem de erro informa que pode existir uma variação de alguns pontos percentuais para mais ou para menos nos indicadores apresentados pela pesquisa. A Mar Azul foi para as ruas perguntar para as pessoas se elas acham importante as pesquisas eleitorais. Os moradores Johnny, Vânia e Gilmar destacaram suas opiniões sobre o assunto. Johnny, fala pra gente, qual a sua opinião em relação a pesquisas eleitorais? Você acha importante? Sim, eu acredito que sim. A gente tem interesse em saber o que os candidatos estão propostos a nos oferecer. Eu acho importante sim. Eu procuro, não sou muito ligado nisso, mas procuro um pouco entender o que está acontecendo, o que possa acontecer também futuramente. São muito importantes, principalmente para os jovens, né? Aqueles que vão votar a primeira vez, né? Eu já sou, como diz, veterana, né? E eu vou votar sempre voto. E você acompanha com frequência quando tem alguma pesquisa disponível, então? Sim, acompanho sempre. É muito importante, o cara tem que saber, né, o que das eleições, coisa errada. Daí é bom, né? Bom para nós saber, né? A população tem que saber também, né? Tem que ficar bem consciente, né, sobre as eleições, que está acontecendo, né? Mesmo com a margem de erro e o nível de confiança estabelecidos, é importante lembrar que a pesquisa eleitoral é um retrato do momento. O objetivo dos institutos de pesquisa não é acertar o resultado final da eleição, mas sim mostrar como estava a posição dos eleitores no momento em que foram entrevistados. Muitos fatores podem levar o eleitor a mudar de ideia até o instante da votação na urna. Mar Azul, informando uma região de mais de 1 milhão de catarinenses.